Eu sou Carolina Barreto, você está sintonizado na rádio da Scott Consultoria, direto do Encontro de Intensificação de Pastagens. E essa é a frequência da pecuária feita por mulheres. Eu estou aqui hoje com a Ana Paula Oliveira, que é zootecnista, médica veterinária e com mestrado em produção animal. A Ana vai contar um pouco para vocês a história de vida dela, como ela chegou até a Scott Consultoria e qual é o projeto que ela está tocando hoje. Bem-vinda, Ana Paula. Olá, muito obrigada. Prazer poder estar aqui falando no Pecuária Feito por Mulheres. Bom, minha história começou, eu sou de Botucatu. Minha paixão pela pecuária veio aí desde criança. Eu tenho um tio, né, que iniciou na atividade da pecuária com cria quando eu ainda era criança, então eu fiz parte da pecuária desde muito cedo, sempre muito apaixonada. E a minha escolha pela faculdade foi muito rápida, muito simples. Eu quis ir pro lado da zootecnia. E o sonho era poder atuar, ajudar na propriedade da família, né, no futuro. Mas quando a gente chega para a universidade, a gente vê que o mundo é muito maior do que isso. Sem dúvida. E eu conheci uma pessoa que foi uma referência na minha formação como professor, como amigo, que foi o professor Zequinha. E eu comecei a fazer muito estágio, nós tínhamos o setor de leite, tinha fazenda de corte, então sempre fui muito ativa nas atividades desde o primeiro ano de faculdade. Isso me proporcionou uma oportunidade única no meu último ano da graduação, que foi estar num projeto de pesquisa no Canadá, em Agassiz, na província de Vancouver, com o professor Ronaldo Serri, que também foi um ex-aluno do professor Zequinha. Eu fui inicialmente para ficar 3 meses nesse projeto, e acabou dando muito certo, e eu acabei ficando 1 ano. Oh, que legal. Foi muito bom, uma experiência incrível, profissional e pessoal, recomendo. Para quem não conhece, o professor Zequinha é um professor ícone da Faculdade de Botucatu. Ele faz um trabalho com alunos excelente, ele tem lá o CONAPEC e ele influencia e direciona esses alunos na vida profissional fora do Brasil, né? A faculdade e o próprio Zequinha têm alguns convênios fora e a gente vê e nota a diferença e o interesse desses profissionais que passam por esse tutor, né, que conseguem ter uma visão mais abrangente, aprender, se dedicar, como é o caso da Ana, e voltar e aplicar isso no Brasil. Então, assim, a importância aqui, né, honrando o professor Zequinha e todos os professores que fazem essa influência em seus alunos, né? A educação é a base da nossa transformação e justo quando a gente sai da faculdade, a gente sai com esse anseio de mudar o mundo. Então, só para pontuar aqui a importância da educação e dos professores e professoras no Brasil. Exatamente. Então, quando eu estava voltando, né, desse tempo que eu passei aí atuando nesse grupo de pesquisas que atua muito com a parte de bem-estar animal e fisiologia da reprodução, trabalhavam na época, hoje já é uma realidade do mercado, com os sistemas de monitoramento escolares, pedômetros. Então, a gente tinha uma disponibilidade muito grande, no qual nós fazíamos teste de acurácias deles dentro de uma fazenda a nível experimental. Quando eu retornei, alguns desses monitores já estavam vindo para o mercado. E nós tínhamos o caso de que eles estavam sendo utilizados na Fazenda Colorado, em Araras, né, uma fazenda de leite aí bastante conhecida, né, se não a maior do Brasil. E aí, quando eu voltei, o professor Zequinha me fez essa proposta de fazer um mestrado, tinha já um projeto meio que elaborado dentro da fazenda, e aí eu engatilhei nesse mestrado. Cheguei, desembarquei, apresentei o meu estágio curricular e já fui para o mestrado com ele. Fiquei 1 ano e meio na Fazenda Colorado tocando esse experimento, e dentro desse experimento me surgiu outra oportunidade junto com o professor, que era uma parceria na época com a University of Tennessee, que era o professor Kai Poehler, que trabalha com glicoproteínas das gestações, da PEG, né, biomarcadores. E aí ele queria participar do projeto, analisar algumas coisas relacionadas a isso dentro do experimento. A parceria deu muito certo e ele me fez um convite de passar um tempo com ele na Universidade do Tennessee inicialmente. Durante minha estadia lá, quando eu fui fazer minhas análises e trabalhar nessa parceria com ele teve uma transferência para Texas A&M, junto com o professor Reinaldo Cook, o qual é também ex-aluno do professor Zequinha. E aí, coincidentemente, acabei migrando para lá a convite dos professores e passei mais um tempo lá com eles. Retornei para o Brasil e eu acabei indo muito para uma área de fisiologia da reprodução, né? Então, acabei aprendendo a fazer inseminações, protocolos, ultrassom, e não é algo direcionado especificamente para a zootecnia. E como minha família já tinha esse pezinho ali na fazenda, na cria, eu resolvi pedir uma equivalência curricular e fiz veterinária. Quando eu me formei... Coisa boa, né? Conseguiu validar os 2 cursos. Exato, consegui eliminar bastante matéria, fica aí uma dica para quem se interessa, tem vontade de fazer, a gente consegue eliminar aí praticamente 2 anos da grade curricular.
Então eu me formei, fiquei um tempo com a minha família na propriedade, e aí eu conheci o Scott, outra referência para mim como profissional. Me fez uma proposta, vim para Bebedouro, onde fica a sede da Scott, comecei na inteligência de mercado, passei a ser coordenadora junto com o Felipe Fabre na inteligência de mercado, e agora eu fiz uma migração para a área de projetos. Eu sempre gostei muito dessa parte de extensão, e o Scott e o Eduardo me deram esse voto de confiança, e nós delineamos um projeto novo, que é o Circuito Cria. Gente, olha só, quanta coisa que acontece, né? De um sonho de criança, de uma experiência familiar para uma formação escolar, né, acadêmica, e para uma realização de profissional. A cria, para nós hoje, dentro do conceito da pecuária feita por mulheres, é a etapa mais importante da cadeia, né? Geralmente a gente olha muito para a escolha do touro, pensando em inseminação, né, comprar sêmen, e esquece um pouco da vaca. Uma das coisas que você falou aí, eu não sei se eu vou saber reproduzir a palavra, é o As glicoproteínas da gestação. As glicoproteínas da gestação. Então notem que a vaca, ela precisa estar em condição de cria, né? Que eu acho que é uma coisa que durante muito tempo, solta umas vacas aí, vamos emprenhar. Isso não funciona mais. Você pensando em qualidade de carne, em cadeia responsável, em produção responsável, isso não funciona mais. E aí que eu falo, né, Ana, queria que você me explicasse um pouco a identidade que nós mulheres temos com essa etapa da cadeia, né? Como que isso tecnicamente se dá, e o olhar da sua experiência da mulher em perceber essa deficiência nos rebanhos de cria, né? Como que a gente contribui dentro da cadeia, melhorando a qualidade da vaca inseminada, né? Melhorando também, não só favorecendo as condições de gestação, mas melhorando também o nascimento dos bezerros, o desmame, né? E o ganho de peso, porque tudo está relacionado com a origem, né? Com o começo da história, que é o acasalamento entre o touro e a vaca. Exatamente. Desde o meu primeiro ano de faculdade, o professor sempre bateu numa tecla pra gente. A gente usa muita biotecnologia, a gente tem muita ferramenta, cada dia mais aperfeiçoando mais isso, e a gente esquece do principal, que é essa vaca, que é a boia, a comida. Então esse cuidado começa lá atrás. E a mulher nesse contexto, ela tem esse olhar mais amplo de que para a gente aplicar uma tecnologia dentro de um sistema, a gente precisa cuidar dos detalhes. E às vezes a gente, como mulher, fica receosa de se posicionar com esse detalhe, com esse cuidado, esse zelo. Hoje o bem-estar e a nutrição fazem parte, é um complemento, é um conjunto. Não é mimimi, né? É um cuidado. Não, exatamente, é um zelo que é da mulher, e isso não é ruim. Às vezes a gente fica meio intimidada, né, por ser, vamos dizer, uma pecuária que foi há muito tempo feita somente por homens, a gente fica receosa com posicionamento e esse tipo de cuidado, mas a gente já vê que, em relação aos resultados, tem sido muito positivos quando a mulher está na liderança desses manejos de currais, em protocolos reprodutivos. Hoje a gente tem muita mulher fazendo isso, né? Sim, graças a Deus, né? E é o espaço que nos foi concedido. De novo, turma, não é um projeto excludente. A visão da mulher, ela é complementar ao do homem e vice-versa, né? Todo mundo, todo ser humano tem as duas energias, a masculina e a feminina. E tem muita mulher com muita energia masculina, inclusive. O que a gente está buscando é um equilíbrio entre essas forças, essas competências, para que realmente haja equilíbrio no resultado, né? Com eficiência, com respeito às pessoas, aos meios e aos ambientes. Então, Ana, conta pra gente como que vai ser o circuito de cria. Ainda em off, vocês estão sabendo aqui, será lançado durante esses 2 dias de encontro, né? Acho que hoje ainda, Isso. o primeiro dia de evento, mas conta pra gente assim, como vai funcionar? O projeto surgiu inicialmente por uma necessidade que hoje nós temos de informação, de dados, de qualidade, dos sistemas intensificados que acabam exigindo isso. Nós viemos de uma fase de baixa de preços no ciclo pecuário, que foi muito difícil, historicamente, num contexto que quase nunca se viu, né? Então, muitas perguntas, muita administração, gestão, indicadores foram necessários para que o pecuarista sobrevivesse, vamos dizer assim, né, nesse contexto. E agora nós temos aí um apontamento em relação a alguns indicadores a essa virada de ciclo, mas a gente precisa entender. Num sistema de cria, a gente sabe que num contexto de agropecuária é uma das margens menores onde se trabalha. Então, tudo tem que ser muito bem feito, porque senão esse pecuarista acaba se extinguindo do sistema, que é o que está acontecendo e o pessoal já vem contando há muito tempo.
Então, nós viemos aí de um abate recorde de fêmeas, cada vez produzindo mais carne, exportando mais, uma demanda interna muito aquecida, e a gente tem que parar para pensar de onde que está vindo tanto boi e de onde vai vir, já que nós abatemos tantas fêmeas, muitas matrizes. Além disso, as adversidades climáticas, né? Uma seca terrível que obrigou muitos pecuaristas a levarem vacas ao abate para poder dar um respiro para as pastagens que ainda não conseguiram voltar à sua formação. Então, é um ano de muitos desafios no contexto da pecuária. Então, nós temos muitas perguntas e poucas respostas. E quando a gente fala de cria, isso fica um pouco mais complicado. Hoje, uma base de dados pública referente a indicadores de cria é muito escasso. A gente tem hoje o IBGE, conseguimos olhar alguma coisa em relação às vacinas de brucelose, mas indicadores a gente não tem. Não tem. E público ainda, não. Muito difícil. Então a gente estruturou para fazer um acompanhamento dessa safra, nessa transição do ciclo. Então nós dividimos esse projeto em 3 etapas. A primeira etapa nós vamos iniciar nesse ano de 2024, acompanhando as estações de monta. E num segundo momento, uma segunda etapa que nós chamamos aí de no berço da pecuária, onde nós vamos acompanhar a estação de parição em 2025. E depois em 2026 acompanhando a desmama desses animais. Então assim, nós queremos criar uma base de dados bastante interessante, um diagnóstico, o que está sendo feito, como estão as operações, quais são as distinções dela dentro desse sistema de cria e contar a história desses criadores que mantêm a base da pecuária brasileira, né? Criadores e criadoras, né? Porque exatamente. As rotas vão passar aí por algumas regiões e nessas rotas tem gestão, propriedade e alguma interferência aí de homens e mulheres. Ana, em termos de realização pessoal e profissional, né? Eu sei que a sua história dentro da academia, né, dentro da faculdade, teve essa influência do professor Zequinha e talvez lá fora de outros professores. Como missão, né, trabalhando na Scott hoje nesse projeto de cria, qual que é a sua maior vontade ou seu maior sonho dentro do tema, né, cria na pecuária? Bom, inicialmente acho que esse posicionamento da mulher nesse contexto de pecuária, para mim já é uma realização muito grande, poder trabalhar e estar com pessoas tão referências no meio, né? Isso me proporcionou um crescimento pessoal e profissional muito grande. E o Scott também ele tem um posicionamento com relação a isso, que o negócio tem que ser bem feito, independente de ser homem, de ser mulher, e isso nos dá um suporte muito grande, porque ainda é complicada a situação, né? A gente vê algumas propriedades, a gente acaba tendo uma distinção quando chega uma mulher, então poder estar à frente de um projeto hoje como coordenadora, ter essa confiança da minha equipe, dos meus líderes, de pessoas com quem eu trabalhei, hoje eu me sinto realizada. Acho que futuramente vou me sentir mais ainda quando eu ter consolidado, saber que eu ajudei a construir algo, preencher uma lacuna que existe dentro dos sistemas de dados. Eu estou me sentindo realizada, realmente. Que bom, que bom. Não, acho que todos nós, né, homens e mulheres, temos que te agradecer, né, agradecer a Scott por esse projeto. A cria, de fato, é a etapa principal, não acho que é mais ou menos importante que as outras, mas é a etapa principal da atividade pecuária, porque sem ela a gente não teria a recria engorda, né, seja essa engorda feita em qualquer outro sistema, e fica para vocês que estão sintonizados aqui na frequência da pecuária feita por mulheres, uma oportunidade de acompanhar o circuito cria, né, a Scott Consultoria vai divulgar isso nas suas redes, o circuito, eu vou em alguma etapa, né, são as mesmas caminhonetes do Confina Brasil, as meninas vão rodar, os meninos vão estar junto, e o que a gente quer é construir para você, produtor e produtora rural, ferramentas de tomada de decisão, né, entender exatamente qual é o momento do mercado, entender exatamente quais as tendências de consumo, que é uma coisa que eu acho que a gente fala muito pouco dentro da pecuária, né, pensando em termos de comunicação, o nosso cliente, a gente trabalha, não é para a indústria frigorífica, a gente trabalha para o consumidor, né? Como a Ana falou, o volume de exportação brasileira é considerável hoje, mas a carne ainda chega nos lugares como commodity. Então a gente tem um avanço a ser feito do ponto de vista produtor-consumidor, né? Uma relação que ainda é pouco falada e convivida, né? Esses dois polos da cadeia, e a gente precisa melhorar isso. E cada vez mais o consumidor tem acesso à informação, né? A gente está numa cadeia onde tem etapas e uma delas é a morte do animal, e isso tem uma conotação cuidadosa que a gente tem que ter, mas assim, cuidar da cria,
Cuidar da vaca, cuidar da pastagem principalmente, nós vamos falar aqui bastante sobre pastagem também, né? Fazer uma boa recria e uma boa engorda, tudo isso é pensando no consumidor, né? São famílias produzindo para famílias. Então, assim, aproveitar o circuito de cria, aí o Pecuária Feito por Mulheres entra nesse sentido, vamos alongar a visão da produção, né? Vamos entender esse mercado consumidor, tendo que considerar todas as questões de mercado comercial também, né? De panorama mundial, de economia e tudo mais, mas vamos ter em mente que nós, produtores, a gente trabalha para alguém consumir, né? A nossa missão não acaba na escala de abate, a gente precisa ter isso em conta e esses cuidados todos que vêm no início da cadeia são fundamentais para a gente atingir mercados que pagam mais. Né, acho que uma coisa também importante, o meu sonho, né, é que o bezerro feito por mulheres valha mais no mercado. Eu não sei se algum dia a gente vai ter um indicador de bezerro, né, assim, validado um preço, mas é que a gente possa entregar para o resto da cadeia um produto, né, um bezerro desmamado de ótima qualidade que possa manter essa qualidade ao longo da cadeia. Com certeza, até uma ideia desse projeto é que nós possamos construir juntos relacionamentos entre pecuaristas, entre empresas, entre indústria e fomentar, difundir essas boas práticas, informação e fazer essas cadeias conversarem para que a gente possa ter nichos diferentes. A gente tem vários sistemas, por que não, né, distinguir isso no produto final. Sim. Exatamente. Então fiquem atentos, você está na rádio da Scott Consultoria, na sintonia da Pecuária Feita por Mulheres, direto do Encontro de Intensificação de Pastagens. Eu sou a Carolina Barreto e conversei com a Ana Paula Oliveira, do Circuito Cria.